de 100 dólares para quase 82 mil dólares. Esse é o resultado de quem investiu nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos por décadas. E o melhor é que você pode fazer isso hoje com apenas alguns cliques investindo em ETFs. Nós vamos falar sobre os 3 ETFs que dominam o mercado quando o assunto é S&P 500 e entender como eles funcionam e qual pode fazer mais sentido para você. A primeira coisa que eu quero falar com você é o que são esses ETFs. E os ETFs, pessoal, funcionam como uma grande chaleira que vai colocando um pouquinho de chá em cada empresa. Ou seja, é um fundo de investimento que investe ali um pouquinho em cada empresa. Então eles podem investir aqui, por exemplo, na Chevron, na ExxonMobil, na Apple, na Ferrari, na Microsoft, na Ford e assim por diante. E existem ETFs que são temáticos, por exemplo, ETFs que investem somente em empresas de tecnologia, como o ETF XLK, ETFs que vão replicar o preço do ouro, como o ETF IAU, ETFs que investem em Bitcoin, como o QBTC11, e ETFs também de empresas que pagam dividendos em dólares, né? Somente empresas de dividendos, como o ETF SCHD. Então, por meio de um único ETF, você consegue investir em várias empresas ao mesmo tempo. E quando a gente fala de ETFs que replicam o índice S&P 500, é interessante a gente saber o que é o índice S&P 500. O S&P 500 é um índice que replica o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos de acordo com o valor de mercado delas. Então, ele reúne empresas gigantes como a Microsoft, a Apple, a Nvidia, Netflix, Visa, empresas muito conhecidas como o McDonald's. Por meio deste índice, nós podemos acompanhar o desempenho dessas 500 maiores empresas americanas, certo? E esse desempenho é muito forte, como nós veremos agora. Se a gente considerar o histórico do S&P 500, desse índice, desde 1957, quando ele foi criado, 100 dólares teriam se transformado em 81.919 dólares em 2025, o que dá um retorno aí de 10,33% ao ano em dólar. Esse é um retorno que a gente olha aqui no Brasil e olha, nossa, mas só 10% ao ano. Mas uma coisa, pessoal, é a gente ter um retorno de 10% ao ano em real, e outra coisa bem diferente, a gente ter um retorno de 10% ao ano em dólar, que é a moeda mais forte aí do mundo. E se a gente desconsiderar a inflação americana, esse retorno teria sido de 6,47% ao ano. Então, sem considerar a inflação, 100 dólares teriam se transformado em quase 82 mil dólares nesse período. E se considerarmos a inflação, nós teríamos aí aproximadamente 7 mil dólares hoje. Bom, pessoal, então este é um retorno muito significativo dessas 500 maiores empresas. É claro que o tempo aqui que a gente está analisando é um tempo bem longo, mas se nós formos ver o retorno do S&P 500 ano a ano, nós vemos que em muitos anos ele deu um retorno bem positivo. Aqui nesse gráfico nós temos o retorno do S&P 500 desde 1926, mas um ponto de observação é que de 1926 até 1957 esse índice era composto por apenas 90 empresas. De 1957 em diante é que ele passou a ser composto de 500 empresas. Então, durante todo esse período aqui de quase um século, nós temos pouquíssimos anos em que o S&P 500 deu retorno negativo, como aqui em 2008 com um retorno negativo de 37% e em 2022 com um retorno negativo de 18%. Na maior parte desses anos, o S&P 500 teve retorno muito positivo, como por exemplo aqui em 2021, que ele atingiu quase 30% de rentabilidade em dólar. E como as maiores empresas dos Estados Unidos são do setor de tecnologia, naturalmente 30% desse índice está em empresas de tecnologia.
Depois nós temos aproximadamente 15% em empresas do setor financeiro, 10% em empresas do setor de saúde, quase 10% em empresas de comunicação, 8,63% em indústrias, 10,29% em empresas de consumo discricionário, beleza? Então, ele é um índice que tem um pouco de concentração aqui nesse setor de tecnologia, porque as maiores empresas americanas são empresas de tecnologia, como a gente viu ali no caso a Microsoft, a Apple, Nvidia e etc. Bom, visto isso sobre a definição dos ETFs e sobre o que é o índice S&P 500, vamos ver 3 ETFs pelos quais nós conseguimos investir nessas 500 maiores empresas. E o primeiro ETF é negociado com o código VOO. E as 10 principais empresas que compõem esse ETF VOO são a Apple, a Microsoft, a Nvidia, Amazon, Meta, do grupo do Facebook, a Berkshire, a Alphabet, Broadcom, a Alphabet de novo e Tesla. Aqui a gente tem duas vezes a Alphabet, né, que é dona do Google, porque ela tem duas classes de ações diferentes negociadas em bolsa, tá? Então essas são as 10 maiores participações do ETF VOO. E você vai ver que nos outros ETFs que eu vou apresentar, isso aqui varia muito pouco, tá bom? As 10 empresas serão sempre as mesmas, só vai mudar um pouquinho a participação de cada uma dessas empresas dentro do ETF. E por que essas 10 empresas são quase sempre as mesmas? Porque são as 10 maiores empresas do índice S&P 500. E como esses 3 ETFs replicam o S&P 500, elas são praticamente as mesmas em todos, tá bom? Bom, o ETF VOO rendeu aqui no último ano 14,73% em dólar e nos últimos 3 anos rendeu 43,93% e nos últimos 10 anos 221% em dólar. Bom, atualmente cada cota do ETF VOO é negociada por aproximadamente aqui 518 dólares, tá? Mas algumas corretoras permitem você comprar frações de uma cota. Então você consegue comprar, por exemplo, 0,01 VOO, que daria mais ou menos aí 5 dólares e 18 centavos, tá? Você não precisa comprar uma cota e gastar aí 518 dólares de uma só vez. A taxa de administração desse ETF é de 0,03% ao ano, então bem baixa, e a relação preço-lucro dele é de 25,12, tá? Ele pagou 6,97 dólares em dividendos nos últimos 12 meses, o que dá um yield aí de 1,34%. Vocês vão ver que esses ETFs aqui, eles não são os mais apropriados para você que busca dividendo. Porém, fecha os olhos um pouquinho para esses dividendos e relembra lá de todo esse retorno que estes ETFs, que estas 500 maiores empresas deram aos seus investidores ao longo de todo esse tempo. E o ETF VOO paga dividendos em março, julho, outubro e dezembro. Bom, uma outra opção que nós temos também é o ETF negociado com o código IVV. E as 10 principais empresas que o compõem aqui são praticamente as mesmas. A única coisa que muda é que ele tem uma participação aqui maior na Tesla do que na Alphabet, negociada com esse código GOOG, tá? Um pouquinho diferente aqui do VOO, que tem mais na Alphabet do que na Tesla, tá? Então são pequenas variações que nós temos aqui entre os dois ETFs. O IVV rendeu quase 15% em um ano, 44% em 3 anos e 221% em 10 anos. Então, também um retorno muito próximo do VOO. O valor da cota é 566 dólares, taxa de administração também de 0,03%, preço-lucro de 25,09%, pagou 7,74 dólares em dividendos nos últimos 12 meses, portanto tem um dividend yield de 1,36%. E o IVV
vai pagar dividendos em dólares em março, julho, setembro e dezembro, certo? E por fim, nosso último ETF aqui é o ETF SPY, negociado com esse código SPY. As 10 principais empresas que o compõem são essas daqui, muito semelhantes ali à composição que a gente viu do ETF IVV. O SPY rendeu também próximo de 15% no último ano, 43,73% nos últimos 3 anos e 219,67% nos últimos 10 anos. Cada cota dele está sendo negociada hoje a 563 dólares e 51 centavos. A taxa de administração dele é um pouquinho maior, de 0,09% ao ano. Relação preço-lucro de 25,08 e pagou aí 7,17 dólares em dividendos nos últimos 12 meses, portanto um dividend yield de 1,27%. Geralmente esse ETF aqui vai pagar dividendos em janeiro, abril, julho e outubro. Bom, pessoal, e a questão desse preço-lucro desses ETFs, né? 25 aí parece um pouco alto nessa relação de preço-lucro nos 3 ETFs. E a verdade é que é um pouco alto sim, como nós podemos ver aqui nesse gráfico, que nos traz o PL do índice S&P 500, ou seja, o PL dessas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, desde aí de 1926. Então, atualmente aqui nós estamos com um PL próximo de 25, que é um PL alto para esse histórico. Nós vemos que em poucos períodos aqui nesse gráfico, nós tivemos um PL tão alto assim. Esses 3 ETFs que nós vimos são negociados na Bolsa Americana, então você precisa ter conta em alguma corretora que te dê acesso a esses investimentos no exterior, como por exemplo a XP, o Inter, a Nomad, etc. Mas você também pode investir no índice S&P 500 por meio de um ETF negociado aqui no Brasil. Eu falo do ETF negociado com o código IVVB11. Ele rendeu muito também desde sua criação lá em 2014. Um investimento aí de 10 mil lá em 2014 teria atingido aproximadamente aqui 80 mil reais em 2025, certo? Aqui nós temos o histórico de rendimento também do nosso ETF. Veja que ele rendeu, em média, 21,73% ao ano, desde sua criação lá em 2014, enquanto o índice de referência, que no caso do ETF IVVB11 é o S&P 500 em real, rendeu 22,78% ao ano desde a sua criação. Então, esse ETF IVVB11 é uma forma muito eficaz de você investir nessas 500 maiores empresas americanas sem tirar o seu dinheiro daqui do Brasil. Você consegue comprar esse ETF da mesma forma que você compra uma ação ou um fundo imobiliário aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu acho que vale muito a pena a gente estudar esses ETFs que obtiveram um retorno muito eficaz no passado, porque décadas de retorno positivo podem nos indicar uma boa estratégia para o futuro. É claro que a gente não consegue dizer que o futuro vai ter o mesmo desempenho do passado, mas olhando para o passado, nós conseguimos ter uma ideia do que é e do que não é uma estratégia eficaz de investimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva no canal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.